No vídeo de hoje quero falar sobre a possibilidade do Bitcoin atingir R$ 1 milhão ainda em 2025. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço do Bitcoin está em 574 mil reais, ou aproximadamente 101 mil dólares. Bom, basicamente, por que eu estou pensando aqui nessa máxima histórica em 2025? Porque o preço do Bitcoin ele segue ciclos de 4 em 4 anos que tem a ver com o período de halving, que é quando as recompensas são diminuídas pela metade. Então tivemos um topo em 2013, tivemos outro topo 4 anos depois em 2017, 4 anos depois em 2021, 4 anos depois em 2025 já tivemos um topo. E a minha pergunta é, será que além desse topo conseguiremos chegar em $1 milhão aí pelo preço do Bitcoin? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, o disclaimer clássico aqui do canal, isso não é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro. Mas como a vida do holder aí é um pouco pacata, buy and hold, não existe muito trade, eu vou fazer alguns cenários, vou mostrar alguns dados e algumas informações aqui para a gente pensar juntos se faz sentido ou não. E no final do ano, até o final do ano, a gente pode voltar para esse vídeo aqui e ver aí se a gente estava muito errado ou se a gente acertou. Bom, então dito isso, e feito esse disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos, antes de começar o vídeo aqui, então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários, inclusive para você voltar aqui no futuro e ver se você acertou ou não. Bom, então dito isso, eu gostaria de fazer alguns disclaimers. Primeiro, é sobre a dívida dos Estados Unidos, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal e que já passa de 36 trilhões de dólares. Todas as iniciativas de tentar reverter esse cenário de dívida crescente, como o DOGE, por exemplo, um departamento de eficiência governamental capitaneado pelo Elon Musk, que já saiu do governo, inclusive, falharam. Então, cada vez mais as pessoas percebem que essa dívida aqui é insolúvel, ou seja, que ela não vai ser paga. O problema aqui é que temos uma bomba relógio que não sabemos quando vai explodir. Inclusive, o risco de crédito aí, o rating de crédito dos Estados Unidos foi rebaixado recentemente, então é um sinal mais claro, impossível, de que as pessoas estão cada vez mais percebendo o que já é óbvio para muitos bitcoinheiros, que a dívida não vai ser paga, que as moedas fiduciárias são um esquema aí que já perderam mais de, por exemplo, no caso do dólar, 97% do seu poder de compra, aqui nessa tabela 96,23, mas enfim, e que políticos e burocratas se beneficiam da impressão de dinheiro e expansão da base monetária via efeito Cantillon. Mas bom, dito tudo isso, qual que é a questão aqui? A gente não sabe quando essa bomba vai explodir. Por isso que eu me interesso por ativos aí com alto potencial de valorização, na minha opinião, lembrando, isso não é uma dica de investimentos, como o Bitcoin. Por quê? Bom, a gente tem uma moeda fiduciária que é um grande problema aí desde pelo menos 1971. Na verdade, até antes disso, mas digamos aqui, vamos partir de 1971, a gente tem o final do padrão ouro, da paridade do dólar com ouro, com o final do acordo de Bretton Woods aí. Então, o presidente da época dos Estados Unidos, Richard Nixon, acabou com a paridade do dólar com ouro e basicamente então a gente teve vários problemas desde então que se acentuaram desde 2008 com a crise do subprime e as políticas de quantitative easing, ou seja, a impressão de dinheiro, se acentuaram ainda mais depois de 2020, com mais impressão de dinheiro ainda. Então, enfim, não é de hoje o problema que a gente tem. Então, se a gente deixar de comprar ativos que a gente considera que tem um bom potencial, porque de fato temos uma grande crise aqui que pode acontecer, o problema disso é que a gente não sabe quando que isso vai acontecer. Então, enfim, dito isso, existe a possibilidade sim disso acontecer nesse ano ainda de 2025. Inclusive 30% aí dos apostadores no Polymarket, que é um site de apostas, acreditam que vai acontecer ainda uma recessão em 2025 nos Estados Unidos. Essa chance aqui já foi maior, já foi de mais 60%, de acordo com esse mesmo site, mas hoje em dia está em 30%, que é uma chance bastante considerável. E provavelmente se a gente tiver uma recessão nos Estados Unidos e no mundo, porque os Estados Unidos ainda é a maior economia global, a gente provavelmente vai ver uma correção forte no preço do Bitcoin, que foi o que aconteceu historicamente em outros períodos aí de crise global. Então, isso geralmente acontece em períodos de crise global, o preço do Bitcoin também despenca, como vários outros ativos voláteis que têm bastante liquidez. Então, sim, existe uma grande possibilidade de R$ 1 milhão não se concretizar ainda em 2025.
Mas vamos dar uma olhada aqui então na opinião, entre aspas, aí do ChatGPT. Ele trouxe alguns dados e alguns cenários aqui então para a gente avaliar. Então, dito tudo isso, dito que, bom, sim, a gente tem um grande problema, eventualmente a gente vai ter uma grande crise, a gente já teve a reversão da curva de juros aí, juros de curto prazo com juros de longo prazo, o que geralmente denota uma crise. Isso aconteceu durante bastante tempo, que pode significar que a próxima crise vai ser bem forte e bem significativa aí, mas bom, dito tudo isso, vamos pensar então em quais cenários que o preço do Bitcoin pode chegar ainda em R$1 milhão ainda nesse ciclo. Foi isso que eu perguntei para o ChatGPT e basicamente o que o ChatGPT respondeu é que sim, o preço do Bitcoin pode chegar a R$1 milhão ainda em 2025. Isso não seria absurdo dentro da lógica dos ciclos anteriores. Vamos analisar isso então com base em ponto número 1, ciclo histórico de alta em 2024 e 2025. Bom, então o halving aconteceu em abril de 2024, aqui segundo o ChatGPT. Historicamente, os grandes topos acontecem de 12 a 18 meses após o halving. Ou seja, entre janeiro e dezembro de 2025 é o período mais provável para um novo topo. Lembrando, estamos em junho de 2025, estamos em um novo topo. Aqui ele mostra alguns exemplos anteriores. Então ele coloca o ciclo de 2012 aí, com preço pós-halving de $12 e topo após halving aí em 2013 de $1.100, com multiplicador do fundo aí de 90 vezes. Depois, o ciclo de 2016, partindo aí do pós-halving de $650 até $20 mil em 2017, com multiplicador de 30 vezes. Depois, em 2020, passando de $9 mil no pós-halving para $69 mil em 2021, com multiplicador de 7 vezes desde o fundo. E aqui, em 2024, passando de $25 mil até um topo estimado, aí, hoje estamos em $100 mil, mas se chegar nesse topo estimado de 150 até $250 mil, o multiplicador pode ser de 6 até 10 vezes. Então, esse seria aqui um multiplicador necessário para chegar nesse valor em dólares aqui. Que foi o que eu falei antes, né? Esses ciclos de 4 em 4 anos que tem a ver com o halving aqui, e o que a gente observa também é que o multiplicador ele vem diminuindo, então ainda temos uma valorização exponencial, mas cada vez menor. Enfim, a gente tem um mercado cada vez maior, o Bitcoin já está entre os 10, ou se eu não me engano, até 5 maiores ativos, com trilhões de mercado de capitalização de mercado, de market cap, certo? Então, conforme o mercado vem adotando o Bitcoin, a janela de oportunidade acaba se fechando um pouco quando falamos de potencial de valorização, mas a volatilidade cai também. Então, para quem diz que o Bitcoin é muito volátil, muito arriscado, ele pode esperar, então, todo mundo comprar grandes empresas, BlackRock, países, reservas estratégicas aí nos Estados Unidos e em várias potências, na China. Depois todo mundo comprar, provavelmente a volatilidade vai reduzir bastante. Mas você vai ter que pagar mais caro aí para os seus satoshis, se isso realmente acontecer. Bom, dito isso, então, ponto número 2 aqui, quanto que é $1 milhão hoje? E aqui ele está considerando o dólar a 5,65. Então, $1 milhão seria ali em torno de 177 mil dólares, o preço do Bitcoin. Então, isso está bem dentro da faixa estimada para o próximo topo, de 150 a 250 mil dólares. Lembrando que esse topo pode ser menor, pode ser que a gente já tenha alcançado o topo aí em cento e pouquinhos mil dólares. Bom, então, ou seja, se o Bitcoin atingir entre 180 mil dólares em 2025, em torno disso, o preço no Brasil já bate R$1 milhão, mesmo sem o colapso do real. Inclusive, se o real se desvalorizar em relação ao dólar, pode ser que bata R$1 milhão até antes disso, não precisa nem ter o topo histórico nos Estados Unidos, pode ter só o topo histórico no Brasil. Lembrando que a gente tem hoje em dia uma taxa de juros aí relativamente alta no Brasil. Claro que a taxa de juros real não é tão alta assim, porque a inflação real, que é a expansão da base monetária, também é alta, mas em termos nominais, pelo menos, estamos ali próximo dos 15% de taxa Selic, o que é historicamente alto, certo? Então, temos essa diferença aí entre a taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos e que talvez esteja segurando um pouco a valorização do dólar. Bom, ponto número 3 aí, o que pode levar o Bitcoin a esse nível ainda em 2025. Basicamente, ETFs de Bitcoin Spot atraindo bilhões de dólares,
Crise da dívida global, com os Estados Unidos, Europa e Japão aí entrando em crise. Bancos centrais com juros reais negativos ou novos estímulos. Particularmente uma observação aqui nesse ponto 2, se for realmente uma crise muito forte, o preço do Bitcoin tende a despencar também. Mas enfim. Adoção institucional em alta e narrativa de último ciclo do Bitcoin e Bitcoin como ativo sagrado. Olha só, eu não acredito que vai ser o último ciclo do Bitcoin particularmente, mas essa narrativa realmente existe e só poderemos saber disso no futuro, não temos como prever o futuro. Qual a conclusão aqui do ChatGPT, então? Sim, R$ 1 milhão por Bitcoin ainda em 2025 é possível e até provável no cenário otimista. Otimista para quem quer que o preço do Bitcoin suba, certo? Bom, isso exigiria um topo entre $170 mil e $200 mil, que é compatível com a média dos ciclos anteriores. Então, em suma, resumindo aqui o vídeo, existe uma grande possibilidade de ter uma recessão, de ter uma correção no mercado, que provavelmente levaria a uma correção do Bitcoin também, e nesse cenário a gente não veria o Bitcoin em $1 milhão ainda em 2025, e talvez a gente tenha visto o topo aí próximo dos $600 mil, né? A gente teve aqui $660 mil, por aí 630, 640 mil reais nessa última alta de 2025, aqui 661 mil reais, acho que foi o topo. E pode ser que esse tenha sido de fato o topo, ou pode ser que o preço ainda suba em 2025, que em tese, seguindo essa lógica dos 4 em 4 anos, é o ano de topo aqui do preço do Bitcoin. Enfim. Lembre-se sempre que isso não é uma dica de investimentos. O primeiro investimento que você deve fazer em Bitcoin é um tempo aí dedicando ao estudo, estudar ciclos econômicos, história do dinheiro, moedas fiduciárias, ler aí o padrão Bitcoin de Saifedean Ammous, por exemplo, e ver aí prós e contras desse ativo, ver se faz sentido ou não para você. Eu não quero que você escolha seus investimentos com base em um vídeo no YouTube aí de 12 minutos, um vídeo rápido com alguns dados e informações, mas de qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês pensarem em alguns cenários, terem alguns dados aí em mente, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o preço do Bitcoin vai chegar em R$ 1 milhão ainda em 2025? Coloquem isso nos comentários e no final do ano voltem aqui para esse vídeo e verifiquem se vocês estavam certos ou não. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã ou até hoje ainda, pois estou gravando um ou mais vídeos no canal. O meu computador está meio ruim, então vou tentar corrigir esse problema técnico, que é uma das coisas que está me impedindo de gravar mais vídeos aí. Mas podem ficar tranquilos que daqui a pouco a produção aqui de conteúdo pode explodir no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço para vocês e até mais.